Começa agora, na programação da Rádio Cidade FM, o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus. Palavras sábias do nosso Senhor Jesus Cristo. A apresentação, Pastor Paulo. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos nesta tarde, ou seja, nesta noite, mandarmos saudações a todos os amigos, todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Nós mandamos saudações em geral para São Paulo. Alô, São Paulo, nós mandamos uma saudação em geral aí para todos os amigos. Vamos mandar uma saudação para o nosso amigo Reinaldo, também para a Suelen, um abraço para a Suelen, para o Reinaldo, um abraço, e para todos da família aí, que Deus abençoe. Também mandamos uma saudação para o Anderson. Alô, Anderson, faça com que esta programação tenha um curso na internet, em que todos possam ouvir, e a gente agradece você por ter colocado esse programa na internet. Também mandamos uma saudação para a Silvânia, para o pastor Nicodemos, para a Leidiane, Viviane, também para o Eliseu. Alô, Eliseu, uma saudação para você, para a Marta também. Um abraço aí a todos, que Deus abençoe. E vamos darmos continuidade nesse programa. Vamos ouvirmos o hino e depois nós vamos dar mais saudação a outros irmãos. Vamos ouvir nesse momento o hino, mas em primeiro lugar eu quero mandar ainda uma saudação aqui para a Delegacia de Alto Paraná, para os presidiários. Alô, presidiários de Alto Paraná, e de todas as cidades que estão ao redor de Alto Paraná. Nós mandamos uma saudação. Ouça este hino para o seu elevo espiritual. Também aos policiais, ao carcereiro de Alto Paraná, uma saudação, que Deus abençoe a todos. E vamos ouvir nesse momento um hino para o seu elevo espiritual, e nós retornaremos, mandando também mais algumas saudações. Sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor.
consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Só um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Só um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ouvimos aí um hino, e esse hino nós oferecemos para os ouvintes, para os amigos que estão na sintonia desse programa, para os presidiários, para os policiais. Mas nós vamos ainda mandarmos mais algumas saudações e depois nós entrarmos na palavra de Deus. Nós vamos mandar uma saudação para Itaquiraí. Alô, Itaquiraí, pastor Dedé, pastor Dedé, seu irmão Floriano, também o seu irmão Nego, a família do pastor Dedé, a igreja. Nós mandamos uma saudação, um abraço a todos, que Deus abençoe. Também mandamos uma saudação para o pastor Eduardo de Amaporã, também para Eupídio, o seu pai, um abraço. Alô, senhor Eupídio, um abraço, que Deus abençoe a todos aí, a todos os seus familiares, a igreja. E nós vamos falarmos um pouquinho a respeito da causa de Deus. Eu quero que nesta tarde, a todos os amigos que estão na sintonia desse programa, também alguns que não têm o conhecimento das coisas de Deus, o nosso alvo aqui é falarmos a respeito do Senhor Jesus Cristo. O nosso alvo aqui é falarmos da salvação. O nosso alvo é falarmos o porquê Jesus desceu da sua glória e veio às partes mais baixas dessa terra, e desceu às partes mais baixas dessa terra. Esta é a nossa finalidade, de que
as pessoas fiquem sabendo quem é Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque muitos não têm o conhecimento, sabem que Jesus nasceu, sabem que Jesus morreu, no Natal Jesus nasceu, na Sexta-feira Santa ele morreu, mas não sabe qual é a finalidade e o porquê. O interessante, meu amigo, é você saber o porquê Jesus deu a vida dele. A Bíblia nos fala que Deus, olhando dos céus à terra, amigo, ele não viu um homem justo sequer. Por isso, ele veio a esta terra. A Bíblia nos fala que o pecado, ele entrou por intermédio de Adão e de Eva. Entrou o pecado no mundo por um homem, mas também pelo um homem chamado Senhor Jesus Cristo. O pecado ele é para ser extinto daqueles que aceitam ao Senhor Jesus. Então, meu amigo, a Bíblia nos diz que por um só sacrifício, Jesus Cristo, que ele fez, ele deu a oportunidade para toda a humanidade. Livre escolha. Quem quiser se salvar, tem que aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você não aceitar, você não poderá entrar nos céus para viver eternamente com Ele. Esta é a finalidade que Ele veio, que Ele deu a vida dele na cruz do Calvário, que Ele sofreu, como você sabe, muitos filmes têm passado a respeito do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, mas os homens veem aquilo e se esquecem. E não é para se esquecer, não. Aquilo é para você guardar em sua memória, em seu coração, o sofrimento que Jesus teve só por amor a você. Eu digo você, quer dizer toda a humanidade. Então, ele comprou toda a humanidade, porque a humanidade não tinha mais o direito de entrar nos céus. A partir da vinda de Jesus, dele dar a sua vida, dele morrer lá na cruz do Calvário, ele comprou você, meu amigo. Ainda que você não aceite, ele te comprou por um preço muito alto, que foi o sangue dele derramado. Mas também tem uma outra coisa que você precisa saber. Você aceite Jesus Cristo ou não aceite, você foi comprado. E o pior pecado que o homem comete, e ele nunca poderá entrar nos céus, é se ele não aceitar Jesus Cristo. Se ele aceitar, ele tem livre arbítrio. Mas se ele não aceitar, jamais ele poderá ir gozar a eternidade com o Pai. Esta é a finalidade que Jesus Cristo veio. E nós vemos que lá no Velho Testamento, o povo de Israel, o povo hebreu, eles estavam escravos, estavam gemendo, porque havia um rei muito mau, que mandava matar até os seus próprios filhos, os filhos do povo de Israel. O rei mandou as parteiras matarem quando aquelas crianças nascessem. Se fossem filhos homens, era para que aquelas parteiras matassem. Mas a Bíblia diz que eles estavam numa situação desesperadora, porque tinham que ser escravos, fazer tijolos, trabalhar em outros campos, e não tinham direito a nada. Mas a Bíblia fala que Deus deu graça para as parteiras lá do Egito, que elas falavam para o rei que as mulheres
hebreias, elas eram muito sábias. Quando elas chegavam já nas casas para fazerem o parto das mulheres, elas já tinham dado à luz e já tinham cuidado da criança. Então elas não tinham nada o que fazer. Mas isso era mentira. Realmente Deus deu graça para elas e elas não tinham coragem de matar as crianças. Então o povo de Israel, o povo hebreu, eles foram crescendo, de uma maneira que o rei, ele ficou apavorado. Ele disse: logo esse povo hebreu vai ser maior que o nosso povo aqui na nossa terra, e eles vão tomar a nossa terra, que era lá o Egito. Mas o plano de Deus não era esse, não. O plano de Deus era que eles voltassem para a terra que mana leite e mel, Canaã. Mas nós vemos o que aconteceu. Deus olhando aquele povo naquela situação, naquele desespero, eram chicoteados, eram escravos terrivelmente. Deus mandou um homem chamado Moisés, para que lá ele fosse e tirasse aquele povo da escravidão. Mas o povo estava tão sofrido que muitos já não queriam nem sair de lá. Trabalhavam a troco da comida, do alimento. Já estavam acostumados, mas muitos clamavam a Deus, pedindo a liberdade, para que eles pudessem voltar para a terra de Israel. E assim sucedeu. A Bíblia nos fala que Moisés chegou para o rei e falou com o rei, porque Deus havia já conversado com Moisés lá no deserto, porque Deus apareceu a ele lá no deserto, em uma chama de fogo, numas sarsas no mato, e disse: Moisés. E ele olhou e disse: eis-me aqui. E Deus disse para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E Moisés tirou e chegou-se mais perto, e Deus falou com ele: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Por isso eu quero que você vá ao Egito e tire esse povo da escravidão. Meu amigo, você que está me ouvindo, você sabe que é uma escravidão? O nosso país foi o país que mais escravizou os negros. Fizeram barbaridades. Aquele povo que estavam aqui, os portugueses e outros povos, escravizaram terrivelmente os negros, vendiam, torturavam, faziam eles trabalhar de escravo terrivelmente. Então pense um pouquinho o quanto é duro uma pessoa ser escrava. Hoje essa escravidão, ela é a escravidão do pecado. Hoje Deus me trouxe aqui para que eu orientasse você, para que você deixasse também de ser escravo, ou deixe de ser escravo, porque o mundo, o pecado está escravizando a humanidade. Você olha ao seu redor, e você vê quantas pessoas que estão escravas, somente que agora não é um rei, agora é o inimigo das nossas almas, é o diabo que está escravizando a humanidade, de uma maneira muito grande. Nós vemos pessoas escravas de todos os tipos, e o homem, ele não tem forças para se libertar, ainda que ele queira se libertar, mas se o homem não tiver Jesus Cristo na sua vida, ele não consegue dominar quem está dominando a ele. O inimigo das nossas almas, quando o homem não tem Jesus, ele é mais forte do que o homem. Então ele domina o homem.
O homem não quer roubar, mas ele vai e rouba, porque ele é escravo do diabo. O homem não quer beber bebida alcoólica, mas ele vai e bebe, porque ele é escravo também novamente do inimigo. O homem não quer ser um torturador, um briguento, mas ele acaba brigando, matando, porque ele é escravo do inimigo. Entra um espírito de escravidão na vida dele, porque o inimigo tem demônios de todos os tipos. Tem demônios para separar casal, tem demônio para transformar até o homem em mulher, tem demônios para transformar a mulher em homem, tem demônios para fazer o homem usar drogas, tem demônios para fazer o homem beber bebida alcoólica, mesmo que ele não queira beber, mas dá tipo de uma sede, ele não consegue se dominar. E então nós vemos que tem demônios para todos os tipos de fazer o homem ser escravo dele. Nós temos visto com os nossos próprios olhos quantas pessoas quando entra um espírito de destruição na vida de um homem, ele mata diversas pessoas. E ele acha que ele está certo, porque ele está dominado. A mente dele está tomada. Ele acha que ele está certo em tirar a vida de uma outra pessoa. Somente que quando Jesus Cristo chega na vida de um homem desse, que ele aceita Jesus, então ele deixa de ser escravo. Se ele bebia, ele não vai beber mais. Se ele matava, ele não vai matar mais. Se ele era briguento, ele vai deixar de ser briguento. Se ele usa drogas, ele não vai mais usar as drogas. Se ele foi transformado de homem para mulher, ou de mulher para homem, ele não vai mais ser o que ele é. Por quê? Porque Jesus Cristo entrou na vida do homem. Então, meu amigo, o homem precisa aceitar Jesus Cristo como Deus único e verdadeiro, pois foi Ele que deu a vida ali na cruz do Calvário, foi Ele que morreu em seu lugar, foi Ele que pagou um preço muito alto por sua vida, através do seu sangue derramado, pendurado ali no madeiro na cruz do Calvário. Então, meu amigo, se você quiser ser liberto, se você quiser ser um homem normal, você tem que aceitar Jesus. Ele muda, Ele transforma. Ele transformou água em vinho. Lá, naquele casamento lá, quando ele foi convidado para aquela festa das bodas, ele foi convidado para um casamento em Canaã da Galileia. E veja bem, o poder que há em Jesus Cristo. Acabou-se o vinho, e naqueles dias era muito vergonhoso quando o noivo deixava acabar o vinho e o povo não tinha mais vinho para beber, e acabou-se o vinho. Mas a sua mãe, Maria, essa que a turma diz a Virgem Maria, que realmente ela era uma mulher santa, a própria mãe chegou para o filho e disse: filho, para Jesus disse: o vinho acabou. E ele disse: mulher, não chegou a minha hora, não é chegado a minha hora, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ela chegou para os serventes e disse: olha, vocês fazem tudo o que ele mandar, que ele vos mandar. Olha bem, meu amigo, é para nós fazermos o que Jesus manda e não fazemos o que outros mandam, não. É para nós fazermos o que o Senhor Jesus Cristo manda. Nós fazemos aqui na terra.
e não fazemos o que outros mandam, o que outros não pagaram preço. E então, o que aconteceu? Os homens encheram as talhas, os serventes encheram as talhas de água quando Jesus ordenou a eles. E o Senhor Jesus mandou eles levarem para o mestre-sala e provaram o vinho, para ver como é que o vinho estava. E foi uma surpresa muito grande. O vinho era melhor que o primeiro que eles haviam distribuído. Até disseram para os serventes: primeiro vocês mandaram o vinho mais ruim, para depois mandar o vinho melhor. Mas isso foi o vinho transformado. Então, meu amigo, Jesus, ele transformou a água em vinho. Ele muda os tempos, ele muda as estações, ele muda os reinos e os reis, ele transforma o homem, ele transforma a mulher. Seja qual for a situação do homem ou da mulher, ele transforma. Como no caso, nós vemos quando o Senhor Jesus foi lá naquela aldeia, digamos, que ele encontrou aquele nazareno lá, aquele homem que estava possesso de demônios. Foi terrível. Aquele homem, prendiam ele em cadeias, ele se soltava, ele agredia as pessoas. Mas quando Jesus chegou perto dele, ele olhou para Jesus e disse: que temos nós contigo, Jesus o Nazareno? Viesse nos expulsar antes do tempo? Viesse nos atormentar antes do tempo? E Jesus, olhando para ele, disse: sai dele. E aquele homem tinha legiões de demônios. Uma legião é 6.000 demônios. E aquele homem ficou bom imediatamente. Então esse Jesus que nós estamos falando dele, Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Nazareno, ele tem toda a autoridade. Ele é o Cristo vivo. Ele é aquele que foi enviado dos céus, porque Deus olhou para a humanidade estava se perdendo. E então, olhando dos céus à terra, Deus não viu um justo, enviou o Filho dele, Jesus. E agora, como eu disse, ele pagou o preço lá na cruz. Agora toda a autoridade, todo o poder está sobre ele. Somente sobre o Senhor Jesus Cristo. Não está com Pedro, não está com Paulo, não está com João. Toda a autoridade foi lhe dada nos céus e na terra. E agora ele é o Senhor de tudo. Ele é o dominador do infinito, dos céus, dos grandes e dos pequenos lumiares e também desta terra. Então, meu amigo, voltando lá para trás, ele transforma, ele pode te libertar, você, sua família, seus filhos, sua esposa, ou vice-versa, o esposo também ser liberto, porque ele é o Senhor Jesus. Somente que você tem que procurar se entregar a ele, procurar uma igreja evangélica pentecostal mais próxima da sua casa, ouvir os cultos, entregar-se ao Senhor Jesus, para que ele possa fazer uma obra na sua vida, porque ele pode. Mas se você não se entregar, se você não quiser, ele não pode trabalhar na sua vida. Jesus Cristo, ele é educado. Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração para que eu nele possa fazer morada. Observou bem? Filho meu, dai-me o seu coração para que eu nele possa fazer morada. Mas o inimigo das nossas almas, ele não pede, ele invade o corpo do homem,
a mente do homem, o coração do homem. Ele invade, ele é grileiro. Ele não é dono, mas ele diz que o corpo do homem é dele, o corpo da mulher é dele. E então ele faz o homem matar, roubar, fazer tudo quanto não presta. E Jesus Cristo não tem prazer quando o homem não aceita a Ele como Deus único e verdadeiro. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, todo o poder foi lhe dado. E agora, meu amigo, é você aceitar a Jesus Cristo, para que a sua vida possa mudar, para que você possa ser transformado, a sua família possa ser transformada, e tudo quanto não presta, que está aí na sua casa, quando Jesus entrar aí na sua casa, por seu intermédio, por intermédio da sua esposa, ele vai fazer uma limpeza. Ele vai limpar a sua casa, e a sua casa vai ser um pedacinho do céu, vai ser mudada completamente. Mas é necessário que você dê um passo para Ele. Jesus Cristo, Ele quer que você dê um passo a Ele. Como até mesmo aquele gadareno, ele viu Jesus, ele veio ao encontro e disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. E então ele deu um passo, e Jesus foi ao encontro dele, e aquele homem ficou liberto. E então, meu amigo, eu falei a respeito do vinho também. O vinho, ele simboliza alegria. E se a alegria acabou no seu lar, se a felicidade acabou no seu lar, ele pode transformar, fazer com que a alegria possa voltar. Ele pode fazer com que a sua vida seja uma outra vida. Você se lembra quando você tinha paz, quando você era alegre na sua casa, e agora de repente as coisas mudaram? Por quê? Deve ter um morador que não é Jesus na sua casa, e ele então, ele só quer ver o mal das pessoas, porque a palavra de Deus nos diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que o homem tenha vida, e vida com abundância. Veja bem, Jesus Cristo, ele veio na vida do homem. Quando o homem aceita ele como Deus único e verdadeiro, ele veio para que o homem tenha vida, tenha alegria, tenha paz, vida e vida com abundância. Problemas todos nós temos, mas Jesus Cristo é a solução. Ele não perde batalha, ele não perde guerra. E nós vamos ouvirmos mais um hino, e depois nós retornaremos com este mesmo assunto, referente ao poder de Deus, referente à transformação, referente ao que Deus pode fazer na sua vida. Vamos ouvirmos mais um hino e nós retornaremos. Ouçam para o seu elevo espiritual. Davi chamou Baziba, então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometiu, e ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, e habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. A
miséria é realidade, terra sem sonho, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba, fale mais me deste homem, por favor me diga agora o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, é aleijado de seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar este homem pra comigo se assentar. Diga a Mefibosete que o rei manda chamar. Tudo daquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se mexer como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, uma Deus ao levar você vai dar. Todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. Se você está passando por deserto ou provações, saiba que Deus não te esquece. Acredite, meu irmão, alguém se lembrou de você, me disse onde tu estás. Meu irmão, se põe de pé, o rei manda te chamar. Tudo aquilo que era seu, Deus vai devolver, vai restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, uma Deus ao levar você vai dar. Todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. 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 Hora da verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos ouvir nesse momento a palavra de Deus com a nossa irmã evangelista. Ouça nesse momento a nossa irmã Vanderlene, ela vai ler a palavra de Deus e se expressar um pouco. Ouçam e eu retornarei. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas.
Amém. Aleluia. Eu lembrei do caso de Ana, da história de Ana. Que Ana vivia sofrendo muito porque ela era estéril. E sua rival, Penina, zombava, humilhava Ana por anos, porque ela tinha 2 filhos e a Ana não tinha nenhum. Seu esposo, Eucana, era muito bom para Ana. Ele até falou que ela não precisava de filhos, porque ele já era muito bom para ela. Mas como ela vivia sofrendo afrontas, humilhações, perseguições da sua rival Penina, ela estava muito angustiada, muito amargurada. Chegou uma hora que ela não tinha nem palavras para falar, de tão triste que ela estava, de tão angustiada, de seu espírito abatido. Ela subia à casa do Senhor, mas não tinha nem forças para falar mais, apenas balbuciava as suas orações. E o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, porque ela não saía o som da sua boca, apenas seus lábios se mexiam, se moviam. E ele achou estranho, achou que ela estava embriagada. Ela falou para ele que não, ela estava atribulada de espírito, ela estava muito angustiada, né? Já tinha algum tempo que ela vinha sofrendo afrontas da sua rival, vivia sendo humilhada. Naquela época, a mulher que não tinha filhos era muito humilhada, não tinha valor, era uma mulher sem valor. Então, ela se explicou para o sacerdote. Ela falou que estava muito atribulada de espírito, estava muito angustiada e não estava conseguindo nem sair palavras da sua boca. Mas o coração dela estava diante do Senhor. O coração dela estava falando com Deus. A sua boca não tinha forças para falar, mas o seu coração sim. Ela pediu para Deus que lhe desse um filho. Ela foi muito corajosa. Ela pediu a Deus que lhe desse um filho, e esse filho ela ia dar para o Senhor. Ela ia devolver para o Senhor. Será que nós teríamos coragem, nós como mãe, teríamos coragem de fazer um voto desse? De receber aquilo que ela mais queria e depois devolver para Deus? Tem que ter fé, tem que ter coragem. Ela realmente foi uma mulher de coragem. E Deus se agradou. Deus se agradou do propósito que ela fez. Então, num certo tempo, Ana engravidou. Ela engravidou. Depois que o seu filho deixou de mamar, né, seu filho Samuel, ela foi entregar ele na casa do sacerdote Eli. Por quê? Porque ela fez um voto com Deus. Então ela foi cumprir o seu voto. Ela não fez voto com o sacerdote. Ela não fez voto com o homem. Ela fez o voto com Deus. E se ela fez um voto com Deus, ela tinha que cumprir. Porque Deus não é de brincadeira. Ela já conhecia Deus. Mas ela foi fiel. Ela foi fiel naquilo que ela prometeu ao Senhor. E ela foi lá e entregou o seu filho Samuel nos braços do sacerdote Eli, que ela tinha já oferecido para Deus. Ela realmente cumpriu o seu voto. E Deus se agradou da atitude de Ana. Deus se agradou muito da atitude de Ana. Tanto que, para quem era estéril, Deus deu mais 5 filhos para ela.
Veja só o que Deus faz na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que tem fé, que busca, que realmente tem compromisso com Deus. Ela ofereceu o seu primeiro filho, o seu único filho, né? Na época, o seu único filho. E ela fez o voto, cumpriu. Deus se agradou da atitude dela e lhe presenteou com mais 5 filhos. Ela ficou maravilhada, ela agradeceu muito a Deus, ela orou, ela louvou e o inimigo foi envergonhado. Como será que ficou Penina depois de tudo isso que Deus fez na vida de Ana? Com certeza ela deve ter ficado caladinha, de cabecinha baixa, e teve que engolir. Teve que engolir o que Deus fez na vida de Ana, porque Deus é fiel. Então, se você tem sido afrontado, se você tem sido caluniado, se você tem sido apedrejado, humilhado, sem motivo, sem razão, espera no Senhor, confia, entrega nas mãos dele. Ele vai fazer o teu inimigo sair envergonhado, porque ele é fiel, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não brinca com o sentimento de ninguém. Se você tem fé, confia no teu Deus, ele fará o impossível por você. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Não faça nada da sua vontade, mas espera em Deus, que a resposta virá. A bênção virá na tua mão e teu inimigo ficará envergonhado e vai sair de mansinho, com a cara no chão, porque Deus é justo, Deus é fiel. Amém? Deus abençoe os irmãos. E até quarta-feira, se Deus quiser, passo para o pastor Paulo dar continuidade. 1, 2 já? Pode, tá legal. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, A Hora da Verdade. Palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ouvimos aqui, nesse momento, o que é que Deus pode fazer. Eu estava pregando sobre esse assunto, a respeito de tudo o que Deus pode fazer, transformar, libertar, como ele libertou aquele homem possesso de demônios. E então, o que Deus fez na vida de Ana, deu para ela Samuel e mais 5 filhos. Louvado seja Deus. Então é desta maneira que esse Deus faz. É somente nós confiarmos e esperarmos nele. Está escrito: esperei no Senhor com paciência, ele se inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Então Deus está ouvindo o nosso clamor. Deus está pronto para nos responder no momento certo, na hora certa, que ele quiser responder. Então ele vai responder assim como respondeu quando Ana clamou a ele. Ela sofreu muitos dias, muitos anos, porque ela não tinha realmente filhos, mas Deus deu e ela se alegrou muito. Assim também é você, meu amigo. Aceite Jesus Cristo como Deus único e Salvador na sua vida e você vai ver a transformação que ele vai fazer. Mas você tem que esperar, não momentaneamente, você tem que esperar no Senhor. Louvado seja Deus. Mas nós estamos chegando ao final do programa e eu vou falar umas palavras com Deus aqui. Em nome de Jesus Cristo, vou despedir dos irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esse programa que o Senhor nos concedeu. Sim, ó Deus, pela tua palavra que foi nos concedida nesta tarde, por aqueles que também ouviram a tua palavra
e até mesmo aqueles que se converteram ou irão se converterem a Ti, Te aceitando como Deus único e verdadeiro, para que eles possam morar nos céus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos, nós determinamos a bênção na vida de cada um dos Teus filhos, a cura, a libertação, a vitória, em nome de Jesus Cristo. E nesse momento nós nos despedimos até quarta-feira, se Deus assim o permitir. Vamos ouvir mais um pedacinho do hino para o seu elevo espiritual. Ouçam. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo, e só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente.
sentir